Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe. Sétimo dia do nosso propósito de leitura do Novo Testamento, chegando aí a uma semana de propósito. Iniciamos na última segunda-feira e hoje, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos juntos em adoração ao nosso Senhor. Vamos ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Capítulo 7 é o capítulo que encerra o Sermão da Montanha. E aqui Jesus continua trazendo instruções muito práticas aos seus discípulos. Ele começa o capítulo 7 com um tema que é extremamente polêmico nos dias de hoje, embora não devesse ser. Jesus fala sobre o julgamento. E na sociedade que a gente vive, na cabeça de muita gente, o trecho que vai do versículo 1 ao versículo 5, na verdade termina nas duas primeiras palavras do versículo 1. Não julgueis. É o mantra dessa geração. Contudo, Jesus não está impedindo, não está proibindo o julgamento a todo e qualquer custo. Jesus está tratando do julgamento temerário. Jesus está tratando do julgar apenas com o objetivo, apenas com a preocupação de investigar a vida alheia e cavucar na vida alheia a fim de encontrar alguma coisa para acusar. Por isso é que Jesus usa o exemplo do cisco e da trave. Ou seja, o que é mais difícil perceber? Uma trave no olho ou um cisco no olho? E Jesus diz, olha, tem muita gente que está querendo tanto julgar a vida alheia e entender o que o outro está fazendo, que está procurando tanto e achando um cisco para falar, mas não percebe a própria trave que tem no seu olho. Jesus está dizendo o seguinte, o julgamento de vocês deve acontecer de maneira correta, de maneira ordenada, de maneira fundamentada. O julgamento de vocês, ele é proibido quando ele é temerário. O julgamento de vocês é proibido quando vocês não julgam pela reta justiça. Esse é o julgamento proibido. Tanto é que logo no trecho seguinte, Jesus diz, olha, vocês não podem dar o que é santo aos cães. Jesus está falando de tentar alertar pessoas, tentar trazer pessoas para uma vida de compromisso com Ele, mas que insistentemente zombam, debocham, escarnecem da verdade do Evangelho. Jesus está dizendo, para. Chega um momento que tem que parar de falar com essas pessoas, porque elas não querem, insistem em não querer, e debocham e ofendem deliberadamente a verdade do Evangelho, a verdade da fé. Jesus segue no capítulo 7 agora, e fala mais uma vez de oração. Dessa vez ele relembra o cuidado de Deus para conosco, o cuidado paternal de Deus para conosco. Se você observar o texto do versículo 7 ao versículo 12, é interessante especialmente o versículo 9 ao versículo 11. Nesse pequeno trecho, Jesus diz assim, olha, que homem que se um filho chegar para ele e falar assim, pai, me dá um pedaço de pão, e aí o pai vai chegar e pegar uma pedra e entregar para o menino. Ou que filho vai chegar para o pai e falar, pai, me dá um peixe para comer? E o pai vai chegar e dar uma cobra viva para picar o menino. E aí Jesus compara que os pais terrestres, pais terrenos, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Eu sei que existem exceções, tristes exceções, mas em geral, pais sabem, pais e mães, sabem dar boas coisas aos seus filhos. E aí Jesus diz, olha, se vocês que são maus, que são falhos, cheios de pecado, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, peçam. O que Jesus está trazendo para nós aqui, queridos, é um encorajamento à vida de oração baseado no caráter do Senhor que nos ouve cada oração. Jesus está trazendo para nós um incentivo para que nós nos coloquemos diante do Senhor diversas vezes, inúmeras vezes, confiantes de que Ele é um Pai amoroso, de que Ele é um Pai cuidadoso e que se pedirmos algo que de fato é bom para nós, segundo o critério do Senhor, Ele vai nos conceder com imensa alegria.
a partir daqui, do versículo 13 até o versículo 27, o Senhor Jesus trabalha em pares, em duplas. Se você observa com atenção, Jesus fala de duas portas, de duas estradas. Jesus fala de dois profetas. Jesus fala de duas profissões de fé. Jesus fala de dois fundamentos. Basicamente, com todo esse trecho, o Senhor Jesus está nos mostrando o seguinte: no mundo só existem dois tipos de pessoas. Ainda que nós, em nossas pobres e falhas categorizações, insistamos em encaixar pessoas em inúmeras categorias e qualificações diferentes, Jesus basicamente está dizendo o seguinte: olha, só tem dois tipos de gente. Só existem aqueles que confiam em mim, creem em mim e vivem para mim, e existem aqueles que não confiam, não creem e não vivem. Só existem aqueles que amam ao Senhor e aqueles que não amam ao Senhor. Por isso, os pares que Jesus trabalha aqui culminam naquela conhecida parábola dos dois construtores. Jesus fala de dois caminhos diferentes, de duas portas diferentes, o caminho estreito, a porta estreita, o caminho largo, a porta larga. Jesus fala de profetas falsos e verdadeiros, fala de profissão de fé falsa e verdadeira, aqueles que dizem que na vida clamaram, Senhor, Senhor, mas o Senhor não os conheceu. E fala então dos dois construtores com seus dois fundamentos. Dois homens que constroem suas casas, cada qual com casas muito semelhantes, à exceção da base, do fundamento. A base fez toda a diferença. Um constrói a casa sobre uma base sólida, sobre a rocha. O outro constrói a casa sobre uma base rota, a areia. Vem a chuva sobre os dois, transborda o rio sobre os dois, as tempestades vêm contra os dois, os ventos sopram contra os dois, mas a casa que cai é aquela que estava sobre uma base frágil, sobre uma base fraca. E Jesus, quando introduz essa parábola, ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Depois de meditarmos tanto no Sermão da Montanha, ouvirmos sobre o Sermão do Monte, lermos o Sermão do Monte, o que espera-se de nós? Que não sejamos meros ouvintes, para que a nossa vida esteja construída sobre uma base sólida, para que a nossa vida esteja construída sobre a rocha, para que a nossa vida tenha fundamentos que, ainda que venham as tempestades, não ruirão. Nós precisamos ouvir e praticar aquilo que o Senhor Jesus disse. Nós precisamos entender o Sermão da Montanha como algo que é imperativo para cada um de nós. O sermão se encerra com uma descrição de Mateus sobre a reação do povo. Eles ouviam Jesus com alegria, com maravilhamento, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade. E não como os escribas e fariseus daquele contexto, que ensinavam, mas não tinham autoridade para ensinar. Portanto, confiemos no ensino de Jesus. O ensino de Jesus é bom. O ensino de Jesus é necessário. O ensino de Jesus é precioso. O ensino de Jesus tem autoridade sobre a nossa vida. Nós precisamos ouvi-lo e crer. Precisamos ouvi-lo e viver para a glória dele mesmo. Que o Senhor abençoe a sua vida.